ao bombardear o Irã, a população tende a ficar mais próxima do regime para se defender. Então o Irã também ganha nessa história. Ganha fazendo um controle mais robusto do Golfo Pérsico, da passagem de petróleo. Se você não conhece, recomendo conhecer, seguir nas redes sociais a Letícia Cesarino. Ela é professora, é ativista, é autora, é uma mulher foda pra caralho. E recentemente, numa postagem dela, ela estava comentando sobre um vídeo viral de um professor chinês que supostamente estava prevendo, né, fazendo previsões muito assertivas. Nesse vídeo específico, o professor previa que o Donald Trump ia vencer as eleições que ele venceu, que ele iria entrar em guerra com o Irã, como ele entrou. E a terceira previsão, talvez a mais impressionante, seria que os Estados Unidos iria perder essa guerra. A gente tem algumas questões aí, né? Primeiro, eu preciso trazer a colocação da própria Letícia no Blue Sky. Segundo ela, o conceito que o professor chinês usa bate com a estrutura apresentada no próprio livro dela. Está no livro da Letícia, O Mundo do Avesso, que eu ainda não li, mas a Letícia é o tipo de pessoa que dá para recomendar tranquilamente, tá? Então fui pesquisar, né? Poxa, quem é esse cara que tá acertando tanto aí, né? E cheguei no professor Jiang Shuiqin. Desculpa a pronúncia. Jiang Shuiqin. Shuiqin? Shuiqin. O professor, ele é bem conceituado e atua na Universidade de Beijing, tá? Ele já foi jornalista, documentarista, responsável por implementação de desenvolvimento internacional nas Nações Unidas e até responsável por uma reforma educacional, tá? O vídeo viral que a Letícia se referiu é de 2024. O professor tem um canal no YouTube chamado Predictive History, que a gente vai comentar especificamente sobre o que o professor fala no vídeo dele, Game Theory 9, que é falando especificamente sobre a guerra Irã-Estados Unidos. Até mesmo o conceito do cara falar Estados Unidos perder. O que é perder? Por exemplo, Vietnã, é uma leitura passada. Estados Unidos, em tese, perdeu aquela guerra, porque ele não conseguiu concluir exatamente o que ele queria. Mas o que é perder? No final das contas, ele torrou uma grana, sabe? Deixou muitos soldados, próprios soldados, bitolados e sacaneou o Vietnã. Mas no final das contas, para os Estados Unidos não mudou em nada assim, nesse sentido. Ele não perdeu território, ele não ganhou território. Então, perder é algo simbólico. Com essa guerra de hoje, no final das contas, o que é perder para o Trump? E aí vai entender do que quando esse cara chega lá e afirmar, ele vai perder essa guerra. Mas o primeiro ponto é o que é perder. E aí outra se ele chegou e já fez um rebuliço no planeta para poder mudar o petróleo, mudar as questões, para ele já pode ser uma vitória. Pode ser ou sim ou não. Então, tanto fez, tanto faz. Mas a questão é sempre ter muita cautela. O TikToker, que ele usou IA para compilar boa parte das informações que o professor Jiang deu e para verificar o quanto ele acertou. Na verdade, foi isso, Zé? De 75 ele errou 8, é isso? É Quick Thoughts o nome do canal. Ele usa inteligência artificial para fazer pesquisa. Pesquisa mesmo, entender coisas, etc. E ele faz muito rapidamente. Ele baixou todas as transcrições de áudio para texto dos vídeos do professor Jiang Shuiqin e
pediu pra IA analisar as previsões que ele fez pra tentar tirar uma métrica do quanto ele acertou e errou. A IA se embananou em muitos momentos, claro, porque ela achou que previsão era ele falando sobre, tipo, comida nos Estados Unidos é ruim, e outras com ele falando que possivelmente algo vai acontecer, quando não é uma previsão, quando será possivelmente. Mas aí ele foi filtrando, e ele considerou, dentro dos prompts da IA, somente o que era previsões onde o professor dava algum tipo de certeza, tipo, provavelmente os Estados Unidos vai invadir o Irã. E ele mapeou, se não me engano, 80 e tantas, e dessas 80 e tantas o professor acertou 75 e errou 8. E errou no sentido, tipo, não se realizou. Era uma aposta, porque toda previsão é uma aposta. Então, é muito interessante. Eu acho que é válido o fato do professor Jean Chetin ficar tão famoso nos últimos dias, porque a previsão do Irã se realizou. E diferente da treta da Ucrânia e da Rússia, ou da treta da Venezuela, a treta do Irã, ela tem múltiplos ganhos para muita gente. Acho que esse é mais ou menos o ponto. E acho que é aí que entra aqui a questão do método de análise. Antes de a gente entrar na pauta, acho que vale a pena a gente comentar. Eu tava até falando aqui com o canal do professor que entrou na live hoje, o canal brasileiro do professor que tá difundindo os vídeos dele, falando com ele sobre os dois métodos que ele usa, que é o psicohistória, que é um método que não é exatamente científico. É uma coisa dos livros do Asimov. Para quem leu Fundação tem uma ideia do que é isso. E não tem uma base científica muito bem estabelecida ali, mas é bem interessante. Que é tipo você pegar a história do passado e tentar não prever, mas se antecipar para o futuro, a grossíssimo modo. E a teoria dos jogos, que eu não entendi ainda se é do John Nash ou de outros estudiosos. E a teoria dos jogos do John Nash, até onde eu conheço, é basicamente onde dois adversários têm um embate e não necessariamente eles estão perdendo. Durante o embate, antes e depois, eles estão analisando as possibilidades para escalada e continuidade do embate. Então, você não necessariamente tem uma derrota. E essa treta do Irã, para mim, é uma guerra onde não necessariamente vai ter um perdedor. Podemos ter um perdedor moral, do tipo, os Estados Unidos falar, parei de bombardear, fui embora, deixa aí quieto. Seria um perdedor moral. Mas o ganho automático dos Estados Unidos nesse momento é criar a confusão necessária para forçar N países a se alinhar com ele, como Israel, porque a guerra é uma proxy war, é uma guerra de procuração, onde Israel vai ganhar pra caralho sendo o grande detentor ou o grande manda-chuva da região, bombardeando o que ele quiser. O Irã ganha também, mesmo sendo bombardeado, ele ganha porque ele arrefece o regime, muito mais, ele coloca a população pró-Irã. Não vamos esquecer que, teoricamente, eu não sei se é verdade ou não, o Irã estava sofrendo protestos recentemente. É difícil saber porque a informação que vem da Reuters, da AFP, da Bloomberg, que guia o Estadão, a Folha, a Globo, filtra pra caralho. Na mídia brasileira é exatamente a mídia dos Estados Unidos. Então a gente não sabe o que está acontecendo no Irã. Mas com certeza, bombardear o Irã, ao bombardear o Irã, a população tende a ficar mais próxima do regime para se defender. Então o Irã também ganha nessa história. Ganha fazendo um controle mais robusto do Golfo Pérsico, da passagem de petróleo. A China, talvez, mais ou menos, seja a única ali que não ganha nem perca, mas também ganha porque ela vira uma opção para um aliado que já estava sendo aliado, está sendo bombardeado. Israel ganha pra caralho, o Trump ganha porque ele quer melar as eleições. Então, assim, a teoria dos jogos meio que coloca isso, onde você tem uma treta, mas você não tem necessariamente um conflito de ganhadores e perdedores. Todo mundo tem um resultado que é positivo. Não total, mas em alguma coisa todo mundo leva. E acho que o professor usa muito esse método de análise para fazer as apostas dele. Existem pontos dessa teoria que, se a gente olhar pelo aspecto geopolítico, elas fazem bastante sentido. Excluindo alguns termos, né, algumas expressões que ele usa e tal, que eu não sei se ele usa para chamar atenção, porque clickbait de teoria conspiratória chama muito mais atenção, né? Viraliza muito mais. Eu não sei se é nesse sentido ou se ele realmente acredita em algumas dessas teorias meio, como disse a Letícia Cesarino, meio chapéu de alumínio, né? Mas, tipo, Illuminati e etc. Mas, assim, vários pontos realmente fazem muito sentido quando a gente olha para o histórico do Irã, né? O Irã é um país
que tem um histórico de resistências, de muita luta e resistência contra ocupações territoriais. Então, faz sentido ele ser um país que saia, de alguma maneira, vitoriosa do confronto. Se a gente olhar para esses aspectos de resistência, se a gente olhar pelo aspecto de que ele tem uma força militar bélica que é desconhecida, a gente não tem uma noção exata da proporção da força bélica iraniana, então a gente não sabe quantos mísseis eles têm, nós não sabemos quantas armas eles têm, esse tipo de dado nós não temos. Era um regime extremamente fechado com relação a notícias, informações para o mundo externo, então a gente tem pouquíssimas informações nesse sentido, informações militares. A gente sabe também que os Estados Unidos podem ter determinadas armas extremamente poderosas e não sei o quê, pipipipopopó, mas eles não são bons em lutas no chão, né, em território. Eles não são bons em questões Invadir a pé um país, né? Invadir um país com tropas, eles não são bons nisso, não são bem treinados, né? Aí alguém vai dizer assim, mas como assim Estados Unidos, Paulo, não é bem treinado? Gente, eu já estive na Ilha da Marambaia e eu vi os marinheiros brasileiros, os fuzileiros navais do Brasil darem um pau nos fuzileiros navais americanos, em solo. Fazendo treinamento militar Brasil e Estados Unidos, e eu vi os fuzileiros navais brasileiros darem um pau nos caras. Tá? Então, assim, porque os caras não sabem, gente, eles não têm o mesmo treinamento, eles não têm conhecimento de território, eles não têm conhecimento de sobrevivência em áreas áridas, montanhosas, lugares de difícil acesso. A gente precisa lembrar que a geografia do Irã é uma geografia muito sinistra, assim, e tem ambientes super áridos, tem muitas áreas rochosas. Então, assim, num palco de guerra, né, em que a gente tivesse uma invasão territorial, que a gente tivesse uma invasão por terra, os Estados Unidos sai perdedor, com certeza.